Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter talvez tenha soluções para alguns dos seus problemas da equipe dentro de casa. O Kudê não enxergou isso, ele é o principal responsável. A direção foi passiva, atendendo a todos os caprichos do treinador argentino, e o Abel também está demorando para ver isso. E o Inter tem um jogo decisivo contra o Boca na Libertadores nesta quarta-feira, onde erros não são permitidos. Erros que aconteceram, por exemplo, na escalação da equipe contra o Atlético Mineiro. Abel precisa rever alguns dos seus conceitos. Neste vídeo eu te falo sobre isso. O Inter acabou arrancando do Atlético Mineiro o empate com um gol do garoto Peglow aos 42 do segundo tempo, voltou com pelo menos um pontinho e há uma sinalização deste segundo tempo colorado, um recado bem forte para o Abel que fala sobre o aproveitamento da base, e este recado precisa ecoar também nos candidatos à presidência do clube. Mas antes do meu vídeo, eu quero te convidar para que você se inscreva aí no meu canal, vai ali no sininho, ativa as notificações. Gostando dos meus vídeos, deixa aí o seu like. Se quiser divergir, vai nos comentários e coloca o seu ponto de vista. Vou deixar aqui o meu Instagram, Meneghetti Jornalista, os meus assados e churrascos, o meu cotidiano de gestor na Band, um pouco dos donos da bola, algumas opiniões esportivas no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, Meneghetti Jornalista. O Abel escalou mal a equipe para comer este jogo, cometeu a barbaridade de dar uma nova oportunidade para o Musto e o que ele conseguiu? Um gol contra. Corrigiu no intervalo, colocou o Rodrigo Lindoso, que é melhor que o Musto, eu reconheço isso, e não é muito mais do que isso. E aí depois do final do jogo, quando ele começa a colocar Praxedes, quando ele bota o Peglow, os meninos dão uma boa resposta e o Internacional arranca pelo menos um empatezinho com o Atlético Mineiro. Talvez os problemas do Internacional, em alguns deles, pelo menos, tenham solução nesses jogadores que estão emergindo na base. O Internacional errou muito em 2020 porque a direção atendeu a todos os caprichos, pedidos, solicitações, exigências do técnico argentino Eduardo Kudê, que não gostava de apostar na base. Antes do jogo em Cali, por exemplo, o presidente Marcelo Medeiros disse isso a ele, que ele deveria apostar mais na base e deveria, naquela oportunidade também, dar mais oportunidades para o Rodrigo Moledo. O Kudê ficou bravo com esta pequena intervenção, vamos chamar de interferência ou aconselhamento da direção colorada no seu trabalho. Este é papel de dirigente. Em alguns momentos o dirigente tem que fazer isso. Não é o de exigir a escalação deste ou daquele jogador, mas é de alertar, até porque o dirigente mora na aldeia e conhece, às vezes, alguns jogadores mais que um treinador que vem de outro país. Pois bem, o Internacional atendeu os caprichos e, por exemplo, perdeu o Cezinha, que agora está no Botafogo. Foi para o Botafogo o jogador que era o capitão e destaque do Internacional, que ganhou a Copinha, Taça São Paulo de futebol de juniores no começo do ano. O que o Inter deveria fazer? O Inter deveria ter colocado lá o Kudê, ou quem quer que seja para ser o técnico do time principal, e devia ter chamado o Fábio Matias, que é o bom treinador deste Inter, campeão da Copinha, assim, Matias, fala tudo pro Kudê dos teus garotos da base. E aí talvez o Kudê tivesse uma outra visão. Eu não sei se o Internacional acabou fazendo isso, o que eu sei é que o Kudê, ou se fez o Kudê não ouviu, ou talvez nem tenha tido vontade de ouvir o Fábio Matias, que é quem conhece melhor esses garotos que emergiram do Internacional campeão da Copinha. Aliás, campeão justamente sobre o rival Grêmio. O Inter lá tinha Praxedes, o Internacional tinha Peglow, o Inter tinha Cezinha, o Inter tinha outros jogadores, alguns que até foram emprestados, e que o Internacional traz de fora, por exemplo, o Leandro Fernandes, que eu não acho um jogador desprezível. Mas alguém vai me convencer que o Leandro Fernandes joga mais que o Peglow? Alguém vai me provar que o Musto joga mais que o Praxedes? Então por que não começar contra o Atlético Mineiro com o Rodrigo Dourado na sua posição e não como deslocado para ser segundo homem de meio campo, na sua volante, número 5, onde ele joga bem e é o melhor que há no Beira-Rio, e com o Praxedes como segundo homem do meio campo? O Abel colocou Musto e Dourado na segunda posição, deslocado. Depois tirou o Musto, porque ele tomou um cartão amarelo, além de fazer o gol contra, colocou Rodrigo Lindoso. E depois foi corrigir lá na frente, colocar o Praxedes, e aí o time melhorou. Por que não começar o jogo com o Peglow no lugar do Leandro Fernandes? O Peglow acabou decidindo o jogo e deu mais movimentação ao time. Então talvez algumas soluções do Internacional já para quarta-feira e para a sequência do Campeonato Brasileiro, algumas soluções podem estar nesses garotos
que vieram da Copinha. E para os candidatos, para o Aquino e para o Barcelos, um deles presidirá o Internacional a partir de janeiro, mas a eleição no próximo dia 15 tem que olhar para a base. E mais do que isso, a nova direção do Internacional tem que tornar este investimento da base com muito mais força, muito mais forte. O Internacional tem que ter recursos para olhar melhor garotos que estão surgindo nas periferias do futebol brasileiro e trazê-los, como o Grêmio um tempo atrás trouxe Everton lá do Nordeste, do Ceará, como o Grêmio trouxe Matheus Henrique, e assim foi formando jogadores que acabam enriquecendo e suportando as escassez de cofres de grandes clubes. O Grêmio hoje é um clube equilibrado financeiramente por tantas vendas que fez. Pedro Rocha, o Wallace que trouxe do Avaí já praticamente formado, e assim o Grêmio foi formando jogadores, vendendo para Barcelona, para Benfica, e tem mais, tem Jean-Pierre ali na frente, tem PP, tem ainda Matheus Henrique, Elias e outros que estão surgindo, e o Internacional tem a base, mas esconde. Quando bota para jogar, os resultados aparecem. Abel, é preciso você ter juízo e olhar para esses garotos. O Praxedes joga mais que o Musto, e como o primeiro homem do meio campo é Dourado, não é Musto, é Dourado e Praxedes. Esta tem que ser a arrancada do meio campo colorado. O Peglow joga mais que o Leandro Fernandes, então não tem por que o Leandro Fernandes, que eu nem acho um jogador absolutamente desprezível, ser titular em detrimento ao Peglow, que fica no banco de reservas e que quando chamado dá a resposta. O Inter precisa olhar para a sua base melhor agora e também ali na frente quando tiver uma nova direção. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, deixem o seu like aí se concordarem com o meu conteúdo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.